Por que viver para Cristo? Viver para Cristo, por mais difícil que possa ser, é sem dúvidas a melhor decisão que um ser humano pode tomar em sua vida. E o melhor é que viver para Cristo não é um código secreto que só algumas pessoas conseguem decifrar. Na real, é um estilo de vida que traz um sentido profundo para nossa existência. E o porquê viver para Cristo, calma que eu vou te explicar. Primeiramente, eu preciso dizer que Jesus é o nosso amigo. Eu sei que eu ter dito isso pode surgir dois tipos de pensamentos na cabeça de vocês. Se você é uma pessoa mais cética, talvez você pense que essa ideia é apenas cafona. Mas se dentro de você acredita que sim, existe um Deus e que o próprio Deus encarnado esteve na Terra, você pode achar isso algo tão incrível que parece impossível de ser realidade, fazendo com que surjam pensamentos do tipo, por que Deus iria querer ser meu amigo? Mas a verdade é que esses dois pensamentos estão errados. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, disse, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o meu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15:15. E o que eu quero trazer para vocês com isso é que a partir do momento que aceitamos Jesus em nossa vida, mesmo nos piores momentos, teremos alguém do nosso lado nos amando e cuidando da gente. E esse alguém é o próprio Deus. E não é algo passageiro que dura uma semana, um mês, um ano, ou seja lá o tempo que for. Muitas pessoas passam pela nossa vida e infelizmente vão abandonar a gente ao longo da nossa vida ou até mesmo na nossa caminhada cristã. Mas a fidelidade do Senhor é eterna. Pois está escrito, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmos 100:5. Muitas vezes criamos até mesmo imaginações falsas de quem Jesus realmente é. Às vezes imaginamos ele sendo uma pessoa rígida e dura. E sim, dependendo da situação, isso acaba sendo uma verdade. Mas precisamos deixar claro uma coisa. Jesus é literalmente a pessoa mais amorosa que você vai conhecer na vida. Você só precisa dar uma chance pra ele entrar na sua vida que você vai perceber isso. E se você é uma pessoa que já ouviu as palavras de Jesus, mas só agora percebeu que estava perdendo e acha que já é tarde demais e que não merece ele e que não tem mais como, relaxa, meu amigo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sim, você não merece. Ninguém merece o amor de Cristo, porque todos nós somos pecadores. Mas ainda assim, ele nos ama. E como Eclesiastes diz, enquanto há vida, há esperança. Aliás, quando Jesus estava aqui na terra, disse, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João 12:47. E ouvindo essa passagem da Bíblia, talvez passe o questionamento de como Jesus pretende nos salvar. E bom, esse é o próximo tópico do porquê vale a pena viver para Cristo. Jesus oferece vida eterna. Como eu já disse antes, a fidelidade de Deus é eterna, e quando ele diz eterna, não é exagero, porque quando aceitamos Jesus na nossa vida, temos a oportunidade de viver a vida eterna ao lado dele. Um exemplo disso está em João 3:16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E cara, isso não é pouca coisa, a gente tá falando de vida eterna, o maior presente que alguém poderia nos dar. Se você já recebeu flores de alguém e achou isso incrível, imagina receber não apenas uma flor, mas o jardim do paraíso inteiro, vivendo a vida eterna no paraíso com Jesus. E eu sei, você deve estar pensando como ele poderia me dar algo tão incrível de graça. E se eu vacilar nesse meio tempo? E lamento te informar que você provavelmente vai vacilar em algum momento. Ter uma vida cristã é como viver em qualquer outro relacionamento. Infelizmente, às vezes pisamos na bola. Mas aí temos a boa notícia, ele nos ama, mesmo quando a gente vacila. Em Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus morreu por nós quando estávamos na pior. E é isso que eu chamo de amor verdadeiro. Mas aí você me diz, Emmett, você ainda não respondeu a minha dúvida de como ele poderia dar algo tão incrível de graça. E bom, eu deixo que o apóstolo Paulo responda para vocês. Em Efésios 2:8-9 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então não adianta você querer pagar a Deus pela salvação, não é assim que funciona. O que torna ainda mais fácil de poder ter uma vida ao lado de Cristo, já que tudo é simplesmente de graça. E falando agora de um propósito verdadeiro, cara, tem muita gente que tá por aí perdida, sem saber por que tá vivendo. Você pode ser uma dessas pessoas. Mas em Efésios 2:10 mostra que Deus já preparou um propósito incrível para nossa vida. Então você não precisa ficar mais igual a galera que não sabe nem para onde tá indo. Aqui diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, meu amigo, você já tem um propósito na sua vida, que talvez você nem saiba, mas para você descobrir, adivinha, você vai precisar viver em uma vida cristã. Assim, o Espírito Santo, ao longo da sua vida, vai acabar te mostrando qual é o seu propósito aqui na Terra. Além disso, muitas pessoas sentem um vazio, sem saber qual é o seu propósito na vida, e elas acabam indo para lugares errados para tentar descobrir qual
esse tal propósito. E a grande maioria acaba caindo em algum vício, seja ela através de bebidas alcoólicas, drogas ou até mesmo pornografia, que é o mais famoso entre os jovens. Mas mais uma vez, tente adivinhar, esse vazio não vai ser preenchido com coisas do mundo. Não adianta tentar preencher com, sei lá, uma namoradinha ou namoradinho, isso também não vai adiantar. O único que pode preencher esse vazio é Jesus. Mas é claro, também não queira usar Jesus para tampar esse buraco que tá aí no teu peito. Não, faça com que Jesus se torne o seu melhor amigo. Então, se agora você tá sentindo esse vazio, pense na possibilidade de entregar a sua vida para Cristo. Você não tem ideia o que pode estar perdendo agora. E eu quero concluir dizendo, viver uma vida cristã é uma jornada séria, mas cheia de alegria e propósito. Mas é claro, essa jornada vai ter algumas dificuldades. Mas mesmo nas dificuldades, você vai ver que as dificuldades não são nada comparado ao amor de Cristo Jesus. Então, se você ainda tá meio em dúvida, experimenta viver dessa forma pelo menos por um tempo, e assim você vai ver como tudo vai começar a mudar na sua vida.